O poder do agora é o poder de Deus ou do universo para trazer aquilo que a gente quer para a nossa vida. Mas o problema é que a maioria dos seres humanos estão viciados no excesso de futuro e no excesso do passado. E nas emoções de ansiedade, que é o excesso de futuro, e na emoção da tristeza, que são as lembranças, as memórias do passado, que impedem a maioria dos seres humanos de perceber, de estar no presente, no aqui e agora. E somente no aqui e agora, no poder do aqui e agora, é possível a gente perceber as portas e as janelas, as oportunidades que o universo traz para nós, para o nosso dia a dia, para a gente dar os próximos passos na conquista daquilo que a gente quer para a nossa vida. E essas emoções são tão fortes que causam, na maioria das pessoas, uma dependência química, emocional dessas emoções, de estar constantemente voltando nas memórias antigas, nas memórias tristes que vivenciaram e constantemente sentindo aquela ansiedade, criando uma situação que provavelmente nem vai acontecer. Todas essas emoções liberam cortisol, que aumenta o estresse no nosso corpo. E esse estresse é exatamente o que vicia o ser humano a continuar com esse padrão de emoção negativa. Indo lá para o passado, querendo revisitar as memórias negativas, as memórias que o deixaram triste e continuar nessa tristeza e ficar constantemente com essa ansiedade, com essa preocupação, com esse excesso de futuro, visitando um futuro que, repito, talvez nem aconteça da forma que a pessoa está imaginando. Eu me lembro como foi difícil quando eu comecei a fazer o exercício de meditação para me colocar no estado meditativo e o quanto os meus pensamentos dominavam o meu ser, a minha atenção. E realmente eu sofria muito com preocupação, com ansiedade, ruim as unhas da mão, meus dedos ficavam constantemente machucados por ansiedade. E justificava, como a maioria das pessoas, que eu precisava ficar preocupado para fazer aquilo acontecer. Um excesso de controle, um peso muito grande, um apego muito grande na situação em que eu precisava resolver, mas deixando de lado totalmente o poder do agora, porque nem fazia ideia de como isso funcionava. E à medida então em que eu fui começando a entender como funcionava esse processo de meditação, como estar frequentemente nesse estado meditativo, que nada mais é do que estar no aqui e agora, para prestar atenção no aqui e agora, essa dificuldade de escolher os pensamentos que eu queria, os pensamentos de coisas que eu queria, que me agradavam, foi diminuindo e foi aumentando a minha capacidade de conscientemente escolher os meus pensamentos e parar de ser dominado e de ser escravizado pelos pensamentos negativos que pairavam na minha mente, que era o meu padrão automático. E muitas pessoas hoje sofrem com isso. Muita ansiedade, crise do pânico e depressão. Sempre um excesso de futuro ou um excesso de passado. Um ego totalmente deturpado e totalmente longe da verdade, que é o presente momento, o aqui e agora. E mesmo declarando e realmente tendo uma fé no Criador e confessando essa fé e realmente acreditando na existência do Criador e no poder do Criador, ainda assim age no automático, com excesso de passado ou excesso de futuro, ou se bobear, até os dois, sofrendo com depressão e com ansiedade ao mesmo tempo. Eu passei por isso e sei como é esgotante, porque isso realmente drena a nossa energia vital. Vai embora toda a nossa capacidade de trabalhar, toda a nossa energia vital que nos deixa entusiasmado para fazer a vida acontecer, uma vida que vale a pena. Vai embora com essa depressão, com essa ansiedade, com esse excesso de passado e com esse excesso de futuro. Somente no presente é que realmente a gente declara que nós realmente acreditamos no Criador. É somente estando no aqui e agora, com muita alegria e felicidade, é que a gente realmente toma posse dessa fé, dessa crença e faz acontecer a vida não do nosso jeito, não do jeito do ego, que é limitado, que é falho, que não sabe de todas as coisas,
mas em parceria com a inteligência infinita, que é a inteligência, a sabedoria do Criador, que é atemporal. Quando nós estamos no presente momento, no aqui e agora, é que nós começamos a perceber as oportunidades, as sincronicidades, a comunicação do universo, do Criador conosco, nos dizendo aquilo que ainda nem aconteceu, nos guiando nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes para nos alinhar com as oportunidades que estão chegando até nós, só que a gente não está percebendo. Todos os dias as oportunidades chegam até nós. Só que enquanto a gente fica totalmente embriagado com o passado, sofrendo de depressão, sofrendo de tristeza, com memórias do passado, não conseguimos perceber essas oportunidades. É assim também se a gente fica ansioso com o dia de amanhã, e ansiedade é a falta de fé, ansiedade é medo do futuro. Quando a gente fica nesse estado de ansiedade, também não percebemos as oportunidades que chegam até nós, através de pessoas, através de situações, e comunicando o que nós temos que fazer no próximo segundo, no próximo minuto, amanhã, nessa semana, no próximo mês, no próximo ano. Quais são as atitudes que temos que tomar e aquilo que temos que fazer hoje para dar o próximo passo, para nos alinhar, para receber aquilo que a gente quer para a nossa vida. Isso só é possível com o poder do aqui agora, estando no aqui e agora. E eu sei que às vezes pode ser muito difícil. Quando eu tive depressão profunda, eu me lembro como era o sentimento e como o sentimento era muito forte. Realmente eu tinha a impressão de que eu estava sozinho, mesmo casado, com filhos, mesmo com famílias e amigos, eu me sentia completamente sozinho, num quarto escuro. E a única coisa que eu queria fazer era dormir e não acordar mais. Parar com essa existência, de tão forte que era essa tristeza profunda, essa depressão que eu estava sentindo. E muitas vezes eu me peguei sofrendo de crise de ansiedade, até mesmo por coisas bobas que iam acontecer no próximo final de semana. Aquilo me corroía por dentro, já fazia com que eu roesse as unhas, me deixando num estado muito mal, simplesmente por não saber como ia ser o desenrolar. E o mais triste é que nesse estado de excesso de passado e de excesso de futuro, quem sofre não é apenas a gente. Pessoas que a gente ama também sofrem, simplesmente porque a gente não consegue ficar presente e curtir o momento, curtir o aqui e agora, curtir o relacionamento amoroso, curtir os filhos, a família, os amigos. Estamos sempre nos projetando em um passado que já passou, ou em um futuro que não chegou ainda e talvez nem chegue da forma que a gente está pensando. E literalmente perdemos o presente, perdemos a vida acontecendo no aqui e agora. E as pessoas com que a gente ama também não têm a nossa presença, não têm 100% da nossa energia. E o mais importante, as pessoas que a gente ama não nos têm como canal do Criador para que Ele possa nos usar para atingir essas pessoas que a gente ama e mostrar para cada uma delas como a vida pode ser maravilhosa se a gente começar a ficar no presente, começar a ficar no aqui e agora, prestando atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Por mais que possa ser difícil desenvolver o hábito da meditação para ficar no aqui e agora, controlar os pensamentos, não ser mais controlado pelo pensamento, a capacidade de estar no aqui e agora depende somente de nós, de um exercício mental mesmo, de estar totalmente focado naquilo que estamos fazendo, colocando 100% do nosso foco e da nossa atenção, principalmente nas atividades em que a gente já faz há muito tempo no automático, porque são nessas atividades em que a nossa mente mais divaga, que a nossa mente mais coloca pensamentos e a maioria das vezes pensamentos negativos, enquanto a gente está fazendo as atividades que a gente faz no automático, sem prestar atenção. O objetivo é colocar 100% do foco naquilo em que estamos fazendo agora e prestar atenção em cada detalhe. Isso, naturalmente, já vai fazer com que o nosso foco saia dos pensamentos e fique direcionado somente no aqui e agora. E quanto mais nos esforçamos para ficar nesse estado, com esse foco no aqui e agora,
maior é o nível de paz mental e clareza mental que sentimos. E à medida que a gente permanece nesse estado, mais a gente consegue perceber as sincronicidades, que são as oportunidades que aparecem todos os dias na nossa frente, que antes a gente não conseguia perceber, porque estava lá no passado ou lá num futuro hipotético. Mas agora, totalmente no aqui e agora, a gente percebe e, mais do que isso, consegue até mesmo sentir ou ouvir as instruções para fazer aquilo que a gente precisa fazer, para se alinhar totalmente em direção daquilo que a gente quer para a nossa vida. Esse é o poder do divino, esse é o poder do universo para nos entregar aquilo que a gente quer para a nossa vida. Esse é o poder do aqui e agora. Eu espero que você consiga estar cada vez mais no aqui e agora. Você merece isso, a sua família merece isso, as pessoas que você ama merecem isso. E eu espero que você consiga. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Até lá. Tchau, tchau.